Então, é claro que assuntos assim mais abstratos, a gente não lida com eles todo dia, né? Agora, vocês vão acabar chegando à conclusão de que a grande virtude de você ler Aristóteles e Platão, né, esses dois sobretudo, é que uma vez que você é capaz de entender o raciocínio que eles fazem, né, você pega uma quantidade tão grande de anticorpos que você não entra mais ninguém mais faz você de trouxa. Então a filosofia moderna, né, que é uma filosofia que não volta às origens, ou seja, que começa com alguma ideia estapafúrdia, que a ideia de que todo mundo quer ser original, né? Engraçado é que nem Platão, nem Aristóteles quiseram ser originais. Nenhum dos dois tinha pretensão a ser original de verdade. Eles queriam explicar como as coisas eram. E não tinham a ideia de originalidade. A ideia de originalidade é uma ideia profundamente antifilosófica. Porque a originalidade é um negócio que tem cabimento em moda. Entendeu? Em design. Mas em filosofia não faz muito sentido. Agora, como há sempre uma espécie de vaidade implícita no intelectual, todo mundo quer ser lembrado pelo seu método filosófico. Então, há uma tentativa de produzir um sistema em si único e ilimitável que acaba inviabilizando a compreensão de qualquer coisa que seja. É preciso sempre lembrar que nós estamos olhando sempre aqui para o básico, né? Para o fundamental, aquilo que ficará quando tudo tiver desaparecido, ficará ainda Platão e Aristóteles. Por isso que o Lovejoy dizia que a filosofia toda não passa de notas ao pé da página de Platão e Aristóteles. Eles são comentários, né? Cada filósofo pegou um determinado aspecto e desenvolveu, está desenvolvendo um aspecto já mais ou menos articulado dentro da filosofia de Platão e Aristóteles. Então, era inconcebível que alguém comece a estudar filosofia sem estudar durante um ano Platão e Aristóteles. Devia ser inconcebível isso não dá para imaginar uma coisa dessa. Mas se você for a um curso de filosofia moderno, você vai ver que Platão e Aristóteles são citados na disciplina História da Filosofia. Como alguém que cita assim, olha, o primeiro carro brasileiro foi a Romizeta, depois teve o não sei o quê, entendeu? Havia uma série de curiosidade histórica. Nenhuma faculdade de filosofia moderna vê em Platão e Aristóteles a instrumentalização de uma perspectiva mental filosófica. Então você consegue ser filósofo com muita dificuldade, porque a filosofia, um sistema filosófico verdadeiramente seu, é muito difícil de fazer. Agora, todo mundo é capaz de pensar filosoficamente. Contanto, você seja treinado para isso. Como é que você é treinado para isso? Lendo Platão e Aristóteles. Então, o curso de filosofia devia começar por aí. 1 ano de Platão e Aristóteles. Tem que ler os diálogos todos e tem de ler pelo menos 10 obras de Aristóteles os 2 primeiros anos. Se você fizesse isso, só isso, a escola de filosofia seria uma grande escola. Mas o sujeito começa desconhecendo tudo isso e sai por aí fazendo discursos aí reducionistas, né, reduzindo o mundo aos seus pequenos modelos. Aí fica ridículo. O sujeito sai deleuziano, sai derriano, né, sai Bertrand Russiano, conforme o professor haja uma maior ou menor tendência àquilo. Então, começamos aqui o Aristóteles, né? Estamos aí na página... Qual é a página? 102, né? Item 6, não é isso? Quem é que gostaria agora de ler no lugar da André? Quem é que vai substituir? Vou lutar. Roseli, ótimo, vamos lá. Já vimos que a coragem é mediania. Mediania. Mediania tocante ao medo e à autoconfiança. A autoconfiança foi chamada de temeridade muitas vezes, né?
Temerário é o sujeito excessivamente autoconfiante, que é aquele sujeito que não tem noção do perigo que corre. E o medo é o sujeito covarde, né? Ora, fica claro que as coisas de que temos medo são coisas temíveis. Significa dizer, de uma maneira geral, são males, de modo que o medo é, às vezes, definido como uma antecipação. Porque se você tem medo de alguma coisa. Então, o medo é a atitude que antecede a chegada daquele mal. Então, você não quer que aquele determinado mal venha. O medo, portanto, é uma antecipação de um mal. É verdadeiro, portanto, que temos medo de todas as coisas más. Por exemplo, da desonra, da pobreza, da doença, da falta de amigos, da morte. Entretanto, não se pensa que a coragem esteja relacionada com todas essas coisas. Uma vez que há alguns males que é certo e nobre temer, que, inclusive, viu não temer, o que é exemplo a desonra ou ignomínia. Aquele que teme a desonra é um homem honrado, detentor de um devido senso pudor. Aquele que não a teme é um impudente. Impudente, né? Sem pudor. Tá. Embora algumas pessoas apliquem o termo corajoso a um tal homem por analogia, porque ele apresenta alguma semelhança com o homem corajoso no sentido que o homem corajoso também é um homem do sem medo. Por outro lado, não há dúvida de que é certo não temer a pobreza ou a doença, ou, em geral, qualquer mal não causado pelo vírus, e que não seja devido a nós. Está vendo aqui? Então, isso é aquilo que o Boécio, na Consolação da Filosofia, passou o tempo todo nos contando. Você pode temer a desonra, quer dizer, pode temer ser visto como uma pessoa desonrada, né? Mas você não tem direito de temer a doença, porque a doença pode não depender de você. O Boécio, na Consolação da Filosofia, chama essas coisas que podem nos ocorrer e que nós não devemos temer de destino. Aquilo que o Boécio disse na Consolação da Filosofia, no livro inteiro, está dito aqui em 3 linhas pelo Aristóteles, que significa o seguinte: embora você seja responsável moral pelos seus atos, você não é responsável pelo seu destino. E isso é uma coisa de uma importância tão grande entender, porque o nosso, se vocês quiserem entender isso um pouco melhor, a coisa mais perturbadora de todas é o fato de que ninguém aceita isso. Porque no mundo moderno há uma tentativa de se estabelecer uma relação, uma correlação necessária de todas as coisas. Por exemplo, quando as pessoas ficam doentes no mundo moderno, está todo mundo com vergonha de estar doente. Se você está doente, é porque você fez alguma coisa que desequilibrou, entendeu? Você fez alguma coisa errada e que você é o culpado. Então, o sujeito vai à falência com vergonha de ir à falência, que é como se ele estivesse sendo punido por algum mal que ele deve ter feito, que é, no fundo, a teoria espírita também é assim, né? Você é um sujeito que nasceu todo torto, porque você, na outra encarnação, fez alguma coisa contra uma pessoa que deixou o outro torto. Então, você atropelou alguém, e a pessoa ficou paraplégica, e agora você nasceu todo arrebentado nessa vida. Entenderam que há também um processo de criminalização implícito nesse conceito espiritista, de que você veio aqui para pagar alguma coisa da outra vida? A razão pela qual se faz esse raciocínio torto é porque, no mundo moderno, nós não consideramos mais a existência dos grandes mistérios, porque antigamente havia os pequenos mistérios e os grandes mistérios. Os pequenos mistérios são os mistérios do cosmos, o mistério do mundo manifestado. São esses mistérios que são estudados pelas ciências, de modo geral. Por que o mundo funciona assim? Por que os planetas fazem assim? Por que os metais têm essa estrutura? Por que a sociedade humana é desse jeito? Por que no inverno o carro embaça, o vidro do carro embaça? Por que os preás atravessam a estrada? Enfim, entendeu? Sei lá. Você tem os pequenos mistérios, né, desse mundo, que vai desde o trajeto dos astros até o percurso das mesmas. Né? Não é isso? Tá? Então, temos esses pequenos mistérios. Antigamente achava que existiam outros mistérios, chamados grandes mistérios, que eram os mistérios divinos, mistérios de Deus, mistérios esses que não podem ser
explicados pelo ser humano, porque são mistérios inacessíveis. Então, como havia dois conjuntos de mistérios, podia haver dois conjuntos de causas. O sujeito nasceu paraplégico. Por quê? A menina lá nasceu sem cérebro, né? Não tem essa menina sem cérebro? Então, a menina nasceu sem cérebro. Bom, se eu acredito que há grandes mistérios, eu digo assim, eu não sei por que Deus fez isso. Talvez um dia vá saber por quê. No juízo final ela saiba. Mas eu não sei por que Deus fez isso. Então eu me restringo a uma pequenez humana e não vou tentar interpretar isso. Agora, se eu acho que não há grandes mistérios, o que eu faço? Eu pressuponho que a razão pela qual a menina é anencéfala está associado a algum fenômeno ligado ao cosmos. Não é isso? Então eu não considero a possibilidade daquele fato ter intervenção divina, ser algo de um plano divino, e pressuponho então que aquele fenômeno é um fenômeno explicável apenas dentro do cosmos. Se eu for um espírito, eu vou dizer, não, na outra encarnação, ela era uma médica que retirou sem querer o cérebro de um paciente, quando foi fazer lá uma intervenção, esqueceu de botar de volta no paciente. É difícil de acontecer, né? Mas, enfim, eu posso inventar uma maneira de explicar isso por uma pretensa encarnação anterior responsável por esse fato. Estando ou não estando certa essa explicação, tanto faz. No fundo, eu estou buscando a explicação no âmbito dos pequenos mistérios. Está certo? Está claro isso? E assim também eu ajo com todas as outras coisas. Então, se você teve na vida uma doença grave, eu não aceito a possibilidade de essa doença grave ter sido inventada por Deus para produzir algum efeito na sua existência, efeito que produzirá uma outra situação que talvez seja melhor que a primeira, e fico imaginando que esteja em você mesmo a causa desta desgraça pessoal. Porque como eu não consigo atribuir nenhuma, né, aquele resultado a nenhuma causa divina, porque não considero a existência de causas divinas, então eu tenho que arrumar aqui uma explicação humana para isso, uma explicação cósmica para isso, desse mundo daqui. E aí então, criado esse terrorismo extraordinário, que é o que tem hoje, em que você não pode ficar doente sem que 50 pessoas apareçam e digam o que você está fazendo de errado para ficar doente. Então você deve estar... O livro de Jó trata desse tema, né? É o quê? O livro de Jó trata desse tema. O livro de Jó é esse mesmo. Quer dizer, os tais amigos de Jó, que apareceram lá para explicar que ele não podia estar daquele jeito, a não ser por alguma coisa de mal que ele havia feito, tinham como grande defeito em desconhecer que Deus pode ter planos inacessíveis. Aí Deus aparece uma hora e fala assim, espera um pouquinho. Onde é que vocês sabem quando eu inventei o mundo? Vocês não sabem nada, pô, e querem interpretar o que eu penso? Quer dizer, esse é o problema central do mundo contemporâneo quando você faz aquilo que em Otelo ficou claro ontem, né? Sábado, quando você descasa o céu da terra. Quando se descasou o céu da terra, você fica procurando formigas, né? Você fica olhando para as formigas e achando que são elefantes. Porque a sua existência baixou de patamar de compreensão do mundo, que é a ideia da peça de Shakespeare, Otelo, que a gente viu lá sábado passado. Quer dizer, o problema central é que a gente não tem direito de estabelecer as regras do destino, porque o destino não é da nossa autoria. Então, o destino que você tem não é moldável por você. Às vezes você pode fazer o que você quiser e as coisas saem de outro jeito. Porque você não controla isso, você não é autor do seu próprio destino. Você só é autor das suas próprias ações. As suas ações são da tua autoria verdadeira e real. Você tem responsabilidade moral sobre as suas ações, mas você não tem responsabilidade moral sobre o seu destino. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você vai ter uma vida curta, porque você é um sujeito que tem hábitos, sei lá, de saúde péssimos e não se cuida, é culpa sua. Agora, se você é aquele sujeito que faz tudo certinho, que nunca comeu na sua vida uma costeleta de porco, não sei o quê, você não faz nada que não seja dentro das regras, e acontece você morrer, porque aconteceu de cair um avião na sua cabeça, isso não é alguma coisa da qual você tem a culpa. Você não deve temer nunca
o que o mundo produz como armadilhas e como ações associadas à sua pessoa que você não controla. Portanto, você não tem responsabilidade sobre o destino. É isso que ele está dizendo aqui. Depois, muito tempo depois, o Boécio, né, 800 anos depois, mais ou menos, né, um pouquinho por aí, um pouco menos, 700 anos, o Boécio escreve um livro chamado A Consolação da Filosofia, em que a filosofia diz isso mesmo para o Boécio, que está lá no corredor da morte. Falou assim, olha, meu filho, você não deve reclamar do destino, porque o destino é uma roda da fortuna, como dizem os asiáticos. Do mesmo modo que ele traz o bem, ele também traz o mal. Então você recebeu coisas boas, está recebendo coisas más agora. Mas a sua vida não pode se pautar pelo destino. É isso que o Aristóteles está dizendo, que o mérito ou demérito da sua vida não pode ser interpretado pelo destino que você tem, mas pela qualidade dos atos que você pratica. E se o destino de um é melhor do que o destino do outro, e se isso é verdadeiramente assim, se há de fato uma vantagem de um sobre o outro, é alguma coisa que só se vai saber se é vantajoso mesmo no dia em que Deus, né, no Deus for julgar. Porque dizer assim, não, esse fulano de lá é muito mais rico que eu, e ele é um sujeito mau, eu sou um sujeito bom. Então há uma injustiça no mundo, que é essa. Que eu, que sou um sujeito que me comporto, não sei o que, acordo cedo, trabalho, não sei o que, vivo mal, quebrado, dito sempre assim. E o outro lá que eu sei que é que é vigarista, que é delinquente e tal, está sempre rico. Então, não parece uma coisa muito injusta? Mas você vai julgar o mundo assim, de que jeito? Então você já virou o Jó. O Jó é esse sujeito que tenta julgar as coisas assim. E o Deus já falou, Jó, mas espera um pouquinho, você estava onde quando eu criei o mundo? E você, por acaso, sabe quem é que está levando vantagem? Um dia você vai saber. Quer dizer, a vida humana não pode ser julgada a partir dos resultados concretos dessa vida humana, porque os resultados concretos da vida humana não dependem de você. Eles dependem de um conjunto de forças e de realidades que transcendem a sua existência e que podem ser completamente incompreensíveis à primeira vista. Agora, a vida humana pode ser, de fato, julgada a partir do conjunto das ações. É por isso que se há juízo final, se houver juízo final, o juízo final não vai ser uma análise da sua conta bancária, não vai ser uma análise cadastral da sua pessoa, mas vai ser a análise dos atos que você recebeu. Então, por exemplo, o sujeito que tem uma vida muito bem aventurada e que faz com que ele chegue num dado momento da vida e tenha R$1 bilhão, como eu conheço gente que tem, pois esse sujeito está vivendo uma vida de muito perigo, está sob um risco enorme, enorme. Quer dizer, é quase uma situação indesejável, porque se esse sujeito está colocando dinheiro no Banco do Brasil, olha, eu não sei se esse sujeito sobrevive ao inferno, porque Deus vai dizer assim, mas peraí, meu filho, eu te dei R$1 bilhão, o que você fez? Eu depositei no Banco do Brasil. Você depositou R$1 bilhão no Banco do Brasil? Mas quantos empregos você gerou com isso? Eu não sei, porque o Banco do Brasil que prestou dinheiro. E o Banco do Brasil financiou o mensalão com dinheiro, com R$1 bilhão. Você compreende que o mérito da vida humana é o mérito dos atos que você faz. E o jeito como esses atos serão julgados, a gente não sabe, mas são exclusivamente da alçada de Deus. Só Deus saberá avaliar quanto mérito você tem. Não é? Compreenderam? Então, o que ele está dizendo é a mesma coisa. A história está dizendo o seguinte, que você tem responsabilidade pelos atos voluntários. Mas o destino não é um ato voluntário. Quer dizer, o destino que faz você enriquecer subitamente ou empobrecer subitamente, que faz a sua saúde perfeita virar um câncer absolutamente incontrolável, não pode acontecer com qualquer um. Aquela pessoa que estava muito bem de saúde descobre que tem um câncer de pele que vai gerar a morte em 6 meses e que não há nenhuma possibilidade de cura. Não há cânceres que são assim. Então, quem é que estabeleceu isso? Não foi você. Então, por que tem que ficar com vergonha disso? Entenderam? Por que deve temer por uma coisa dessa? O destino não está na sua alçada, portanto, não tema. Ele será bom ou ruim, independente do seu mérito. E está querendo com isso separar essas duas coisas para a gente não fazer confusão. É o que está aqui nessa linhazinha
Eu diria que você lesse de novo, por favor, Roseli. Por outro lado. Por outro lado, não há dúvida de que é certo não temer a pobreza ou a doença, ou, em geral, qualquer mal não causado pelo vício e que não seja devido a nós mesmos. Mas alguém que é destemido no tocante a essas coisas também não é corajoso, ainda que o termo seja aí aplicado também por analogia. Pois alguns homens que são covardes na guerra são generosos quando se trata de dinheiro e encaram a perda da fortuna com firmeza e ousadia. Tampouco é um homem covarde ao temer o insulto à sua esposa e filhos, ou a inveja, ou coisas similares. Nem corajoso se exibir ousadia na expressão de seu rosto na iminência de suportar um açoitamento. Porque não é escolha, né? Não é isso? Quer dizer, no fundo, o ato de coragem não depende de você poder escolher não fazer, entendeu? Poder escolher fazer ou não fazer. Quer dizer, o ato de coragem necessita necessariamente de ser precedido de uma opção de fazer ou não. Vai ficar bem claro agora em seguida. Quais são, então, as coisas temíveis em relação às quais se mostra coragem? Suponho que sejam as maiores, quer dizer, as mais temíveis, pois ninguém é mais firme do que o homem corajoso quando se trata de suportar o perigo. Ora, a mais temível e terrível de todas as coisas é a morte, uma vez que é o fim, e quando alguém está morto, nada tem, seja bom ou mal, pode atingir-o. Mas mesmo a morte, deveríamos considerar, oferece em todas as circunstâncias uma oportunidade à coragem. Por exemplo, não qualificamos de corajoso um homem por ter enfrentado a morte por afogamento ou doença. Por que não? Porque ele não tem opção. Quer dizer, um homem que enfrentou a morte por doença, ele não podia dizer, não, eu posso escolher ter ou não ter a doença. Entendeu? Então isso não configura coragem, tá? Que espécie de morte, então, representa um teste de coragem? Presumivelmente, a mais nobre dela. Ora, a mais nobre espécie de morte é a morte em batalha, pois é encarada em meio de maior e mais nobre. Porque a vida do soldado é uma vida de opção. Eu posso ser ou não ser, posso ir ou não ir. Então, essa morte é a mais corajosa de todas, porque eu posso escolher ou não. Tá? Não é isso? Aí sim é que é a coragem. Então, o Jesus Cristo é corajoso porque ele podia dizer, não, espera um pouquinho, descer da cruz, encher todo mundo de bolacha e ir embora. Né? Mas Jesus Cristo escolheu uma morte. Agora, alguém que os outros dois ladrões estavam lá do lado, não, porque esses dois não podiam se ir embora correndo, tá? tiveram que ser crucificados de qualquer jeito, né? Essa é a diferença, tá? Então, a coragem de Jesus Cristo é maior do que a dos dois ladrões de volta, ao lado. Mas hoje as doenças, elas não são, assim, consequência também de atos extraterrestres? Não, é que as doenças são de três tipos, né? A doença, se o ser humano tem um pedaço espiritual, um pedaço mental e um pedaço corporal, então há doenças do corpo. Quando você dá uma topada e machuca o dedo do pé, você tem uma doença do corpo, né? Não tem nada de espiritual nisso, nem de corporal. Quando há doenças de natureza mental, né? Que tem sempre uma conotação física, porque é químico, né? E há doenças espirituais. O problema de nós não reconhecermos a existência de doenças espirituais faz com que todo mundo resolva curar doenças espirituais como se fossem doenças mentais. Então, o sujeito, na verdade, não é curável mentalmente, então tem que ficar 20 anos debatendo as relações, né, os desejos que tem de sair com a mãe para curar o fulano, quando, na verdade, o problema do fulano é espiritual. Determinadas doenças são de natureza espiritual. E é por isso que havia antigamente técnicas curativas espirituais, que é a técnica do jejum, a técnica da penitência, a técnica da viagem de peregrinação. Não é? O que é o caminho de Santiago? O caminho de Santiago é uma peregrinação para fazer penitência, não é um negócio turístico. Hoje talvez até seja, mas antigamente não era assim. Você ia a pé porque você queria mostrar um esforço, né, de força de espírito. Então isso curava as pessoas. Do mesmo modo que a confissão cristã, católica, é um processo de cura terapêutica, tem um processo terapêutico na confissão. Aí, quando você vai falar com um analista,
Tem também, por isso que a análise, quase toda a técnica, quase toda a intervenção de terapia psicológica funciona até um certo ponto. Porque o sujeito senta lá, começa a contar o seu problema, e ao contar o seu problema, o sujeito equaciona o sofrimento. Ele faz a equação do sofrimento. E ao fazer a equação do sofrimento, ele melhora. Então, toda a técnica de psicoterapia funciona, até certo ponto. Tá? Funciona na medida em que o fulano consegue organizar o sofrimento. Então, veja, há nisso algum processo terapêutico. Né? Agora, a diferença entre isso e a confissão é que a confissão é feita para alguém que está no nível espiritual mais alto que você. Enquanto que a confissão para o psicanalista é feita para alguém que está no mesmo nível espiritual que você. Então, enquanto a confissão para o psicanalista funciona, em parte, né, parcialmente, porque você está organizando o sofrimento que você sofre, que você sente, a confissão para um padre implica numa absolvição, ou seja, implica numa retirada da culpa, portanto, implica numa melhoria maior do que aquela que você obtém com o psicanalista. Mas como ninguém confessa mais, porque as pessoas pensam, né, que isso é uma antiguidade, sei lá, uma coisa obsoleta, então você perdeu a possibilidade dessa cura espiritual, que é a cura do sujeito com a confissão. Isso é que eu digo para todo mundo, que a coisa mais inútil do mundo é você mandar gente ONG para as penitenciárias para ver se consegue, com inclusão social, resgatar a cidadania. Entendeu? Quer dizer, um gueiro numa penitenciária fazendo um discurso de cidadania é uma espécie de palhaço que vai ser visto como um palhaço e que não vai adiantar nada, a não ser um sujeito que se vai usar eventualmente para usar como testemunha de uma possível melhora para redução de pena, assim, liberdade condicional. Agora, se você manda o padre ou o pastor para a penitenciária, ele é capaz de fazer verdadeiros milagres. Porque eu só consigo melhorar o sujeito, porque o problema do Fernando Beiramar é um problema espiritual. Você compreende que isso é espiritual? Quer dizer, esses bandidões são todos pessoas que estão perdidas espiritualmente. Como é que você faz isso? Por uma intervenção espiritual. Então, o padre é capaz de converter o Fernando Beiramar. Está cheio de casos aí de bandidão que virou pastor. Então, mas por quê? Porque você tem uma disparidade de patamar entre o mais alto e o mais baixo. Agora, imaginar que pessoal de ONG vai chegar lá e vai convencer porque vão falar de cidadania, você está brincando comigo. É a maior perda de tempo do mundo, não vai acontecer nada, vai só criar uma palhaçada a mais. Então, afinal de contas, um circo contemporâneo, né, também vale, né? Então, é necessário que haja um desnível espiritual entre as pessoas para que isso possa funcionar. Né? Então, o problema, a Mônica queria saber sobre você quer agora repetir a sua pergunta? Sobre as doenças. Porque que hoje, na verdade, a doença ela não é uma consequência dos atos incorretos de cada um. Então, a vida é um negócio sempre muito complicado, porque tudo que você fizer, é só você pegar os conselhos médicos. Então, você pega um médico, tem médico que acha que tem que beber 10 litros de água por dia, tem outro que acha que tem que beber meio litro. De um certo ponto de vista, todas as coisas fazem mal, porque, de certo ponto é verdade, é um processo biológico, né? De acordo com a ideia do ciclo que preside todos os movimentos do mundo, um automóvel é sempre melhor no primeiro dia que você usa do que no último dia que você vende, né? Não é isso? Então, óbvio que uma criança tem mais saúde do que uma pessoa adulta. E a tendência é perder a perda dessa saúde. É sempre assim, o final é sempre pior do que o começo. Tá? Se tudo é cíclico, tudo nasce, vive e morre, aquilo no começo sempre é melhor do que no fim. Não é assim? Então, o problema é que há um processo de desgaste físico que tem no mundo que é causado pelo estilo de vida também. Claro que tudo isso existe, né?
Mas o problema é que pode existir alguma doença que atinge você e que pode não ter ligação com isso. Eu me lembro do Wilson Riuapa. Wilson Riuapa, que é um amigo meu, é o sujeito no mundo menos destinado a ter um problema qualquer de circulação. O sujeito faz tachichuan 3 horas por dia, é magro como um caniço, né? Come só umas coisinhas lá, que ele escolhe, teve um AVC. Teve lá um troço qualquer lá dele. Como é que se explica isso? Então, a ideia de atribuir as doenças humanas apenas a atos da vida humana é essa fixação nos pequenos mistérios. A mesma coisa acontece com essa empulhação chamada aquecimento global. Quer dizer, como é que a gente pode afirmar que é o automóvel que você usa que gera aquecimento global? Então, quando você vai estudar esse negócio a sério, você descobre o seguinte, que há uma absoluta divergência entre os cientistas, que uma parte dos cientistas acha que não tem aquecimento global nenhum, que tem apenas uma flutuação natural, que a gente não vê uma flutuação porque a gente não consegue olhar para uma dimensão temporal mais alta. Uma outra parte acha que há um aquecimento global, mas ele é a prévia de um esfriamento global, que ele é uma espécie de antecâmara de uma nova era glacial. Há um outro grupo de cientistas que acha que existe de fato um aquecimento global e que isso é natural, que é, portanto, incontrolável, porque faz parte dos ciclos aí de aquecimento e esfriamento do planeta. E há um outro pedaço que acha que há um aquecimento global antropogênico, que é aquele que acha que é o automóvel, não sei o que gera o aquecimento global. Eu não sei quem tem razão. A verdade é que a ideia popular de que só tem uma única explicação, que é o homem que cria o aquecimento global, ao ser tomada em si própria, uma vigarice. O que é essa ideia de aquecimento global? É um golpe que essas ONGs dão, né? Essas ONGs tipo Bambi, né? Que passam o dia inteiro gritando fogo na floresta, né? Que ficam inventando um problema para depois dizer, olha, se vocês nos derem tantos milhões de dólares, nós vamos resolver o problema para vocês. Entenderam que é aquecimento global? Que é uma grande tapeação, uma grande vigarice, e que as pessoas compram isso sem pensar 2 minutos a respeito do assunto. Mas seja como for, mesmo que tenha uma causa, digamos assim, mesmo que a causa seja natural, tem a ver com a melhor hipótese sobre isso é de que se tem aquecimento é porque a atividade do Sol tem sido muito forte, e com a atividade do Sol sendo muito forte, aumenta a densidade do campo magnético do Sol. E como tem muito campo magnético, as partículas cósmicas são atraídas para o Sol e não vêm até a Terra. Se não vêm até a Terra, elas não ionizam as partículas de poeira da atmosfera. E não ionizando, o grau de nebulosidade é menor. E havendo menor nebulosidade, tem menos albedo. Albedo é o processo pelo qual a luz reflete, né? As nuvens refletem de volta a luz. Então, o que acontece aí seria uma atividade excessivamente grande do Sol, está há 100 anos com uma atividade maior. Como é que a gente vai resolver uma coisa dessa? Como é que a gente vai fazer agora a ONU lidar com uma coisa dessa? Não tem como fazer isso. Então, seja como for, nós somos incapazes de entender o fenômeno dos ciclos climáticos como pertencentes a alguma espécie de plano maior que nós não entendemos. Esse é o problema todo. A gente não consegue produzir nenhuma explicação que transcenda esse mundo, porque nós ficamos aí fascinados pelos pequenos mistérios e não somos mais capazes de entender que pode ter coisa que não tem explicação nesse mundo diretamente. E é por isso que o Chesterton, quinta-feira começa em São Paulo, o grupo de leitura do Chesterton, Ortodoxia. O Chesterton diz assim, olha, a primeira coisa que tem que entender é que tudo flutua no mar de mistério. Qualquer perspectiva que não seja essa é uma perspectiva ingênua. O jeito da gente entender alguma coisa é entender que tudo é mistério. Porque a pior coisa de todas é você achar que tem explicação para tudo. Daí não dá. Então é muita coisa que a gente jamais saberá. E pode ser que alguém tenha uma doença e que essa doença seja incompreensível. E você não sabe o que aconteceu com você isso.
Por que logo com você foi ter aquele troço raríssimo que tem 1 em 1 milhão? Uma doença qualquer que o seu cabelo fica verde? Sei lá, pode ter alguma doença assim, né? Qualquer coisa assim. Logo com você foi acontecer? A gente não sabe. Pode também não significar nada, pode ser o destino, e será que o destino, não sei, pode ser nada, mas eu não sei, de fato. Agora, deve ser porque eu comi muito abacate na outra geração. Não, na outra vida eu tinha um abacateiro e eu dava tiros na gurizada que tentava roubar abacate. Então, como consequência disso, eu vou ter cabelo verde agora. Qualquer coisa assim. Né? Retomando, né? Que espécie de morte, então, entre com sexo temporário, presumivelmente a mais nobre dela. Ora, a mais nobre espécie de morte é a morte invocada, pois é encarada em meio do maior e mais nobre espírito. E essa conclusão é corroborada pelo princípio segundo o qual honras públicas são conferidas nas repúblicas e monarquias ao nosso. É corroborada, é confirmado, tá? Que, de modo geral, fala-se hoje corroborado, mas corroborado é a mesma coisa. O homem corajoso, portanto, no exato sentido da expressão, será aquele que sem medo enfrenta uma morte nobre ou um perigo súbito cuja ameaça mas ele não está dizendo aqui claramente, mas nós já sabemos que é assim, do qual ele possa escolher o não enfrentamento. Quer dizer, só é coragem verdadeiramente quando você pode dizer, eu não vou. Eu posso não ir também. Eu tive um amigo que, quando ele descobriu que ele tinha uma doença incurável, eu fui lá e um dia e acabou. Aí, aquela questão, né? Nossa, que covarde, nossa, eu não esperava isso dele, né? E aí? Como a gente deve analisar? Do seu ponto de vista cristão, o suicídio é um ato, né? Que pode ser legítimo ou não. O ato sempre será ilegítimo quando ele for um ato de fuga. Sempre será ilegítimo. Há situações em que o suicídio é legítimo, quando ele é feito, por exemplo, para salvar outras pessoas. Então você faz qualquer coisa lá, pula em cima da bomba, você morre e os outros não morrem. Então, nesse caso, o suicídio é legítimo e muito apreciado aos olhos de Deus. Há um suicídio legítimo, que é o suicídio ritual dos samurais, que é o suicídio sereno e tranquilo de autojustiça. Também é legítimo. O homem-bomba, que joga uma bomba por uma causa, tem uma certa legitimidade nesse suicídio. Quando o kamikaze, o homem-bomba, né? O sujeito que se mata por uma causa, esse suicídio tem alguma legitimidade moral. No entanto, o suicídio imoral, sob o ponto de vista da visão dos valores tradicionais, é o suicídio por fuga, como esse, por exemplo. É claro que é difícil de julgar a situação da pessoa, porque nós não sentimos a dor que ela sente, né? Né? E só Deus saberá julgar isso. Mas o suicídio de fuga representa para o cristianismo um ato muito grave, tão grave que tradicionalmente não se enterram os suicidas em terra sagrada, né? Nem os judeus, nem os cristãos. Os judeus também não enterram. Os judeus enterram fora do muro do cemitério. Ele é considerado errado por essas religiões porque ele é o máximo da falta de confiança em Deus, né? Ele representa o máximo de desconfiança na sabedoria divina, porque o ato de desconfiar da sabedoria divina é o maior pecado de todos. Por isso é que esse suicídio é considerado errado, sob o ponto de vista. A eutanásia é tão errada quanto, porque a eutanásia é um ato de interferência numa situação que teria outro destino e que implica numa tomada de uma decisão que substitui a decisão divina, porque você não sabe qual é o plano que Deus tem para aquela pessoa. Então você não tem o direito de interromper aquele processo. Você tem direito de interromper o processo tentando salvar. Então não há nada de errado em usar todos os meios terapêuticos para salvar a vida de uma pessoa, prolongar. Agora, a decisão de encurtá-la, como se queria fazer com essa menina anencéfala, que tem
1 ano e pouco já. Então, há 1 ano e pouco nasceu uma menina sem cérebro. Aí a convicção generalizada é que aquela menina tinha que ser eutanasiada, porque afinal, não tem cérebro. Sim, mas você lá sabe qual é o plano de Deus para aquela criança? Em nome do que você vai tomar essa decisão? Ah, mas uma pessoa sem cérebro não vai ter uma vida normal. Claro, não vai ter cartão de crédito, não vai ter telefone celular, então você acha que não tem direito a viver, né? Não é uma atitude absolutamente ridícula. Então você não sabe quais são os planos de Deus para as pessoas, você não tem ideia disso, não está a seu encargo. Portanto, você não deve eutanasiar ninguém. Essa que é pura e simplesmente a resposta. Como é que você sabe lá que Deus pensou para aquela moça que foi eutanasiada lá? Lembra aquela moça há uns anos aí? Você tem ideia de que do plano que Deus tinha para ela? Não, então não faça isso. Você vai ajudar pelos critérios humanos, mas os critérios humanos são só os critérios humanos. Você tem todo o direito de tentar impedir a dor, todo o direito de salvar a vida, mas eutanasiar não. Esse é o problema central dessa história. Essa é uma questão moral básica. E é uma questão moral que você resolve diferentemente se você acredita nos grandes mistérios ou apenas nos pequenos. É muito diferente a análise. Seria diferente do caso de uma pessoa em estado terminal, em que ela fica toda destruída, prolongando os sofrimentos também, talvez não chegar também desacreditando dos mistérios. Se você faz uma intervenção que torna a pessoa vegetativa, quer dizer, uma intervenção que seja de natureza completamente artificial, quer dizer, então também está errado, né? Tá? Mas não é esse, quando se fala em eutanásia, não é nesses casos, né? A eutanásia, o que se faz é assim, a pessoa está lá. Interromper a vida. Então está lá a pessoa lá, menina sem cérebro. Bom, então você diz, não, está viva, faz 1 ano e pouco, porque tem várias, tem vários comportamentos que são normais. Isso é uma outra questão, né? Porque o que os médicos já descobriram é que o que nós chamamos de cérebro é apenas uma parte do sistema nervoso. O sistema nervoso não se reduz ao cérebro. Tem uma porção de fenômenos físicos que o que nós chamamos de sistema nervoso é um complexo muito grande de coisas, não apenas o cérebro. Então, de São Paulo. Tá? Como é o nome dela? Carolina, né? Parece. Está viva há 1 ano e meio e tal. Acho que não. Assim, tem uma vida meio diferente dos outros, mas vive normalmente. Tem gente que não tem cérebro e dá aula na universidade? É presidente do país? E os perigos da guerra? Vamos lá, continuamos, né? E os perigos da guerra, então, o que atende mais firmemente a essa descrição. O que não quer dizer que o homem corajoso não seja também perdido numa tempestade do mar, bem como na do ar. Embora não da mesma forma que marinheiros são descritos, pois o homem corajoso pensa que não há esperança de salvação. E morrer por afogamento é para ele uma glória, ao passo que os marinheiros acalmentam esperanças devido à experiência do também a coragem é exibida em meio a perigos nos quais a oportunidade de um homem defender por sua bravura e destreza, ou morrer na vida. Está vendo? A oportunidade é para defender-se ou morrer. Então, o que está implícito aqui é que para que seja um ato corajoso, é preciso que ele seja, de alguma maneira, escolhido como tal. Tá? Porque, assim, se você vai enfrentar a morte não podendo fazer nada a respeito disso, né, tendo sido colhido por uma situação em que a morte é inevitável, você está no meio do mar, onde está a tempestade, aí não, porque você não pode, a morte de batalha é muito diferente dessa. Essa não, essa é uma morte inevitável. Então, de certo modo, há menos coragem nisso do que naquele sujeito que resolve fazer o duelo, né? Resolve aceitar o duelo. E pode dizer, não vou duelar com o senhor, mas aceitar o duelo é um ato de coragem. É isso. Contudo, nem uma coisa nem outra é possível em desastres como o naufrágio. Está vendo? Nos naufrágios não é possível uma coisa nem outra, porque você está prisioneiro da possibilidade da morte, não há escolha. Ok? Certo. Claro. Ainda que as mesmas coisas não sejam terríveis a todos, há alguns temores que consideramos
estarem além de toda a resistência humana, pelo que claramente são temíveis a todos que estejam em estado de terror. E os terrores que o ser humano é capaz de suportar diferem em magnitude e intensidade, como também sucede como as situações que inspiram autoconfiança. Mas o homem corajoso é a prova do medo, no limite da possibilidade humana. Consequentemente, embora ele, por vezes, tenha uma série de terrores que não ultrapassam a resistência humana, ele o fará da maneira correta e o suportará em conformidade com a razão, por amor ao que é nobre, pois é essa a finalidade visada pela justiça. Como ele já nos disse, a virtude moral é a capacidade de enfrentar com razão as decisões e as suas ações. Portanto, ele está aqui apenas reafirmando a ideia central do que seja virtude. Né? Por outro lado, é possível temer esses temores mais ou menos que, inclusive, temer coisas que não são temíveis como se fossem temíveis. O erro surge, seja de temer o que não se deve temer, seja de temer da maneira errada, ou no momento errado, ou coisa semelhante. E, analogamente, no tocante a situações que sejam autoconfiantes. Essa linha aqui, essa última sentença, é a origem na verdade, a origem de um sistema de educação. Então, se você for traduzir isso aqui em termos aristotélicos genéricos, né? Quando Aristóteles faz a poética, ele diz que o teatro, né, as personagens teatrais são divididas pelo seu grau de poder. Como é que você classifica as personagens de uma peça de teatro? Elas têm graus variados de poder. Então, há o primeiro tipo de personagem, que é a personagem que encarna Deus, Zeus. Tá? Esse é a personagem mais poderosa de todas, porque ela faz o que bem entende dentro da trama. Não é isso? O segundo grau de poder das personagens, um pouco abaixo, é a personagem com poder profético. Aquele sujeito que, embora não seja Deus, ele falou com Deus. Deus disse para ele, olha, faça isso, aquilo. Leve os judeus para atravessar o Mar Vermelho. Então, eles têm certeza que o Mar Vermelho vai abrir. Aí tem um grau um pouco mais baixo de poder, que é a personagem que Aristóteles chama de imitativo alto, que é o sujeito que, embora não seja profeta, é um sujeito excepcional. Então, é um imitativo alto. Imitativo alto. Né? Que é aquele sujeito que é o ser humano excepcional, por exemplo. É alguém que é muito bom lutador, que é muito bom filósofo, que é muito bom engenheiro, que é muito bom médico, enfim, o que for. Depois desse nível, há o imitativo baixo, que é a pessoa normal, que somos nós. Né? Então, a personagem que tem mais ou menos as características humanas comuns está num grau de poder baixo. E ainda, além desse, há uma personagem com poder menor de todos, que é a personagem irônica, que é o irônico, que é aquele sujeito que, de alguma maneira, está abaixo da normalidade, ou porque ele é doente, ou porque ele é louco, ou porque ele é muito pobre, ou porque ele está preso de uma situação jurídica que ele não consegue sair. Sócrates, por exemplo, nos seus julgamentos, era uma personagem irônica. Apesar de ele ser um grande homem, né, imitativo alto, ele era, naquela situação, uma personagem irônica. Então, veja, Aristóteles diz, então, que há 5 graus de poder nas personagens do teatro. Há o Deus, Zeus, enfim, há o profeta, depois há o homem excepcional, depois há o homem normal e depois há o homem inferior. Tá certo? Tá? Muito bem. Então, quem é que está na condição inferior? É a pessoa com alguma inabilidade, com alguma inabilitação, com algum problema, ou então, né, a criança. A criança está nessa situação. Para a criança, a vida é uma espécie de terror, porque as crianças vivem uma vida de terror o tempo todo. Porque tudo para as crianças tem um aspecto completamente aterrorizante, que elas não têm ideia do grau de importância e do que devem temer. Está vendo? A gente não sabe saber o que não. Saber temer as coisas erradas é o problema central. Pois a criança teme as coisas erradas o tempo todo, porque ela não tem ideia da gravidade relativa das coisas. Então elas farão cenas terríveis, vão se recusar a ir à escola,
achando que fizeram uma coisa muito grave e que vão ser punidas por isso, elas não entendem nada disso. Então, se você parte dessa ideia, então nasceu aí um sistema pedagógico. Porque o que no fundo é a educação? A educação é você explicar às crianças que estão num grau abaixo da média, como é que se age nas situações da vida se você for uma pessoa normal, se você for uma pessoa excepcional, se você fosse um profeta ou se você fosse Deus. Compreenderam que a educação? Educação é mostrar para a criança que não tem ideia da gravidade relativa das coisas da vida, como uma pessoa normal age naquela situação, como uma pessoa excepcional age numa situação, como uma pessoa profética age, como Deus age. Portanto, educar é você ensinar como faz aquele que está acima de você. Por isso que eu vivo dizendo para vocês que educação é ensinar os padrões mais altos. E não é inventar cidadania, não é incluir porcaria nenhuma, entendeu? Não é ensinar a criança a molar os vizinhos, jogando cartõezinhos debaixo da porta, você já separou o lixo hoje. Então, isso tudo é criar pentelinhos militantes. Tá? É criar crianças chatérrimas, tá? Achando que sabe alguma coisa, não tem a menor ideia de como é que foi parar o prato de comida em cima da mesa, e ficam com essa amolação com todo mundo. Isso não é escola coisa nenhuma, isso é apenas um simulacro da escola, é usar a criança como massa de manobra de projeto de adulto. Então, escola é isso que Aristóteles, no fundo, queria propor. O que é escola? Pegar aquela criança que tem uma perspectiva do mundo muito limitada e dizer assim, olha, vamos pensar como é que a criança tem lá um problema qualquer, não sabe como decidir. Então, vamos pensar como é que um herói fazia no seu lugar. Então, como é que os gregos ensinaram essas crianças durante o tempo todo? Ensinando a Ilíada e Odisseia. A Ilíada, sobretudo. E o que é a Ilíada? É o modo como o Aquiles e o Heitor lutaram contra os deuses, contra o seu destino. Então, isso que é educação. É você ensinar o sujeito a agir como Heitor e como Aquiles. Porque na situação em que eles se encontravam, como é que faz? Tem que agir no padrão mais alto. Isso é educação de verdade. Isso está implícito nessas 4, 5 linhas aqui. Depois corroborado pela poética. Tá certo? Então vamos lá. É aquele que suporta ou teme as coisas certas, para o propósito certo, da maneira certa e no momento certo, e que mostra aos confianças semelhantemente. Pois o homem corajoso sente e age em conformidade com os méritos das circunstâncias e segundo determinado pela razão. E toda atividade políma ou fim que corresponde à disposição da qual é ela a manifestação. Polimar significa objetivar, né? Objetivo. Assim é o que ocorre com a atividade do homem corajoso. Sua coragem é nobre e, portanto, seu fim é a nobreza. Pois uma coisa é definida por seu fim. Consequentemente, o homem corajoso suporta os terrores e ousa realizar as ações que manifestam coragem pelo que é nobre. Dos caracteres que incorrem no excesso, por outro lado, não há nome para aquele que se excede no testemunho, o que, como observamos anteriormente, ocorre com muitas qualidades. Entretanto, deveríamos qualificar de louco ou insensível ao sofrimento aquele que nada teme. Nem tememosos, nem vagas, como dizem do céu, aquele que se excede em autoconfiança, antes coisas temíveis. Você fez provavelmente uma interpolação. É temerário. Essa expressão ante coisas temíveis é uma interpolação. Quer dizer, alguém depois, ao longo do tempo, que passou, alguém colocou isso aqui para tornar mais claro o texto, mas não estaria no original, tá? Claro que o original também não existe, porque isso aqui é uma aula que Aristóteles deu, que alguém anotou e depois editou, né? Copidescou, como se fala na linguagem de editor, copidescou, vamos dizer. O indivíduo temerário é tido geralmente como um impostor que simula uma coragem que não possui. Ao menos, ele aspira a parecer sentir diante das situações temíveis o que o homem corajoso realmente tem. De sorte que o imita naquilo que pode. Por conseguinte,
Por conseguinte, muitos temerários realmente são, a rigor em seu íntimo, covardes, pois fazem exibição de ousadia em situações que ensejam confiança, mas não suportam. O sujeito exibicionista, que fica fazendo bravata, no fundo é um covarde que fica apenas fingindo que é corajoso para mostrar que é covarde. Né? Então, aquela velha história, né? Tem um velho ditado maravilhoso que diz assim, sabe qual é a diferença que tem entre um samurai e um bárbaro? É que ambos trazem a espada na mão direita, mas o samurai na mão esquerda tem um crisântemo, que é a flor do perdão. Quer dizer, o samurai é o sujeito que mata com critério, e o bárbaro é o sujeito que tem apenas uma explosão de violência pura. Então, a diferença entre o bárbaro e o civilizado é a interferência da razão na violência, até quando a violência está presente, é preciso que ela seja, de alguma maneira, uma inteligência, uma violência adequada, ponderada, que tenha componentes de moderação, que é o que se espera de um sujeito civilizado. O sujeito que destrói tudo apenas pelo ato de destruir é um sujeito bárbaro, é uma barbaridade. Essa é a diferença dos dois tipos de violência. E essa diferença está aqui incorporada a essa definição de coragem que Aristóteles nos traz. Aquele que se refere no medo é um covarde, pois teme as coisas erradas e de maneira errada, e assim por diante. Quanto ao resto, falta-lhe também autoconfiança, mas seu medo excessivo diante da dor é mais aparente. O covarde é, portanto, uma pessoa desesperada que de tudo tem medo, ao passo que o corajoso é precisamente o oposto. Pois a autoconfiança pertence a um temperamento sanguíneo. O corajoso é precisamente o oposto. 77. O estilo conciso é categórico de Aristóteles, tão diferente daquele de Platão, pois pode nos levar, por vezes, a sérios erros de interpretação. Mas por que não é que seja conciso? É porque a nota de aula, entendeu? O Platão escreveu textos que ele editou mesmo, mas esse aqui não, é o professor falando. E quando se fala, comete vários problemas. Você não, às vezes se engana, fala de um jeito que pressupõe coisas, né? Não é como escrever alguma coisa para um leitor. Falar implica num outro modo de explicar. A categoricidade da frase entre chaves dá a entender que covardia e coragem são opostos no sentido de o que é falso em relação à teoria da mediania aplicada às virtudes morais. A coragem é precisamente a mediania, o ponto médio entre a severidade e a covardia. Estas, sim, opostas e extremadas. Melhor seria, para efeito de compreensão, trocar a ideia da virtude e da coragem para a ideia do seu agente, aquele que realiza atos corajosos, e dizer: o corajoso possui a disposição oposta àquela do covarde. Pessoal, para entender essa confusão aqui que ele quer evitar, é simplesmente o seguinte: olha só como é fácil. O que é para Aristóteles coragem? Coragem é o meio termo entre a temeridade, excessiva coragem, e a covardia. Certo? Todo mundo entendeu isso, né? No entanto, é comum que se diga assim: coragem é o contrário de covardia, como se esses dois fossem os extremos. Então, o Aristóteles já nos explicou isso antes. Ele falou assim: olha, às vezes acontece que o termo médio é mais parecido com um dos extremos. É por isso que, às vezes, a gente tende a confundir coragem com um extremo, quando, na verdade, ela não é. Mas isso só é assim porque o temerário é muito mais parecido com o corajoso do que o covarde com o corajoso, entenderam? Então, como há uma parecença, um parentesco maior da mediania com um dos extremos, às vezes usa-se aquele termo médio como se fosse o extremo. Mas isso é apenas um problema de análise, aqui, um problema de linguagem. O Aristóteles já tinha nos dito isso, né? Que ele está tentando consertar aqui agora, para que a gente não faça a mesma confusão. Tá? Acho que agora, esclarecido isso, não há mais dúvidas, né? O indivíduo temerário é tido geralmente como um impulsor que simula uma coragem que não possui. Ao menos, ele aspira a parecer sentir diante de situações terríveis
O que o homem corajoso realmente tem? Sorte que o imita na hipótese. Por conseguinte, muitos temerários realmente são, a rigor em seu íntimo, covardes, pois fazem exibição de ousadia em situações que ensejam homens confiantes. E a gente está mais na frente, na linha 5, o covarde, o temerário. Mesmo, assim, o corajoso é extremamente oposto, 77. É o número 5. O covarde, o temerário e o corajoso conferem, portanto, aos mesmos objetos, mas apresentam disposições distintas em relação a eles. Os dois primeiros pecam por excesso de eficiência, ao passo que o último mantém a mediania e a disposição correta. Os temerários, ademais, são impetuosos, embora ansiosos antes da chegada do perigo. Recuam no momento crucial, enquanto os corajosos são atentos no momento da ação, mais calmos. Assim como foi dito, a coragem é a mediania em relação a coisas que inspiram a confiança ou medo das circunstâncias indicadas. E ela é confiante e suporta porque é nobre fazê-lo ou vil não o fazer. Contudo, buscar a morte a fim de escapar da pobreza ou do amor. Lá no 78, tem entenda-se a pobreza ou o amor erótico, o amor heterossexual, inclusive homossexual. Outro sofrimento da tristeza não é o ato de um homem corajoso, mas aquele de um covarde, pois constitui fraqueza fugir dos problemas do sentido, não contempla o suportar a morte porque é nobre fazê-lo, mas para essa parte do... Tá vendo? É aquilo que eu acabei de dizer para vocês do ponto de vista cristão, que é o mesmo aqui do ponto de vista aristotélico. Veja que coisa interessante, pessoal. Agora vocês entenderam um negócio importante aqui, é o seguinte, veja, ele está dizendo o seguinte, que a diferença entre o temerário, que é um extremo ruim, o covarde, que é outro extremo ruim, e o corajoso, é uma diferença do quê? Da intensidade do modo como você sente a situação. Ora, o que é que marca a diferença da intensidade? É a compreensão da verdadeira periculosidade, a compreensão da verdadeira intensidade que você deve usar, porque o temerário é excessivamente intenso e o corajoso é excessivamente, né, quer dizer, baixo, intenso. O que é o corajoso? É aquele sujeito que consegue ter a intensidade certa no enfrentamento do perigo, por exemplo. Ora, quem é que estabelece qual é a intensidade certa? É a nossa razão. Portanto, o Aristóteles está aqui apenas comprovando a sua tese original, que ele nos apresentou lá há 2, 3 aulas, em que ele dizia que a virtude humana, que o objetivo da felicidade humana é o quê? É a condução da alma. A alma tem o componente sensitivo, que é um dos terços da alma, que é esse da ação contra o perigo, segundo a razão. Portanto, ele está aqui novamente reafirmando a sua própria tese, de que manter a razão controlando os nossos sentimentos e as nossas impulsões, nossas pulsões, é o que transforma o homem num ser feliz. Tá vendo como ele voltou à tese anterior que ele tinha? É isso mais ou menos que torna alguém civilizado. Porque o civilizado é aquele sujeito que não dá tiro em qualquer um. Ele dá tiro nesse ou naquele. Mas ele tem um critério. Tá? É o samurai, que também tem ao lado da espada o crisântemo. Ele sabe matar, mas também sabe perdoar. Então, essa é a ideia central da violência civilizada. Essa é a ideia da coragem. A coragem é estabelecida por essa ponderação. Ponderação vem de pesar, peso, né? Olha, quem é que pesa? Quem pesa é a mente. A mente é que pesa. A mente é que faz as proporções. Portanto, volta aqui a tese aristotélica de que coragem é agir com racionalidade, que é a racionalidade que estabelece, ou seja, é a intervenção da razão, da mente racional, na mente sensitiva. A alma sensitiva, né? A alma vegetativa não tem jeito, ela irá acontecer sozinha. A alma sensitiva, que é das emoções, sofre uma intervenção da razão. Então, é essa razão que estabelece a justa medida, que é a mediania, que permite que os atos de natureza
sensitivos, dos atos emocionais, sejam, então, produzidos dentro do melhor meio possível. É a tese dele desde o início. Mas é difícil, às vezes, vários sofrendo, saber qual a intensidade. É por isso que o ato moral, é por isso que a ação moral é para aprender a vida inteira. Porque não se sabe, não se tem um aprendizado rápido disso. Você terá a vida inteira fazendo isso, né? Você irá passar a vida cometendo erros de julgamento, de análise, disso, daquilo. E esse é o problema central. Saber viver com sabedoria leva toda a vida. Por isso que a sabedoria é mais encontradiça nos velhos do que nos jovens. O jovem tende a ser a anti-sabedoria. O jovem é uma pessoa que vive subordinado à sua vida emocional. Por isso que você não deve pedir conselho a jovem, porque os jovens, quem vive subordinado a uma vida intensa emocional, torna-se autorreferente. Eles não conseguem enxergar o mundo a não ser si próprio. Então, jovens não são bons conselheiros. Os jovens são capazes dos maiores radicalismos e barbaridades. É por essa razão que todo regime político totalitário precisa criar uma juventude hitlerista, que é o pessoal que sai quebrando os ônibus todos para você derrubar a candidatura do prefeito. Por que você manda o pessoal quebrar o tubo? Porque essa turma da Uni faz tudo que você mandar. E eles estão convencidos de que com isso eles salvarão o mundo, aquela coisa. É por isso que a sabedoria é mais comum nos velhos do que nos jovens. E os velhos deviam aproveitar que são sábios para tornar os jovens menos burros. Mas os velhos não reconhecem o seu próprio mérito e ficam tentando ser jovem de novo, indo para o Sesc da terceira idade. É um inferno isso. É uma desgraça, eu não gosto desse. Entendeu? Então fica aqueles velhos todos vestidos de jovens, entendeu? Como é o nome? O Sergei. Conhece o Sergei, não? É um roqueiro que tem 80 anos e tal. O Sergei é um negócio desse. Muito bem. É o quê? O Sergei? Eu nem sei. Ele deve morar numa catacumba. Deve morar no cemitério João Batista, do Rio de Janeiro, dentro de um túmulo. Sergei, o nome, é o sujeito mais velho roqueiro que tem no Brasil. O que foi namorado da Jane Joplin? Esse mesmo. Ele já tinha 60 anos quando ele namorou a Jane Joplin. É uma figura impagável esse Sergei, vocês conhecem, não? É impagável esse Sergei, impagável. Bom, continuamos. Tal é a cabeça da coragem, mas esse nome é aplicado também a 5 diferentes tipos de caráter. Em primeiro lugar, assemelhando-se ou mais estreitamente à verdade, a verdadeira coragem. Apresenta-se a coragem do cidadão. Quer ler lá embaixo, por favor? Ou seja, a coragem seguida na defesa da pátria, que entre os antigos gregos era expressa na defesa da polis. Polis, está escrito ali a polis, né? A cidade-estado, e que Homero, o maior poeta grego, na Ilíada, paradoxalmente celebra narrando a bravura de guerreiros troianos que defendiam sua cidade sitiada por os troianos também tinham virtudes, né? O Aquiles é muito mais heróico, o Heitor é muito mais heróico que o Aquiles, eu acho, pelo menos. Quer dizer, o Aquiles era invulnerável, exceto no calcanhar. O Heitor não, o Heitor era um sujeito comum, entendeu? O Aquiles não. Eu acho que o Heitor tem muito mérito também, muito corajoso. Tropas de cidadãos parecem suportar perigos devido às penas impostas pela lei e à reprovação vinculada à covardia. Além das honras concedidas por bravura, consequentemente, esses grupos ou contingentes humanos se afiguram como os mais corajosos, entre os quais os covardes são objetos de desonra e os corajosos objetos de honra. É essa coragem do cidadão que inspira os heróis retratados por Homero, como Diomedes e Heitor, como César. Polidano será o primeiro a escarnecer de mim. Está na Ilíada, não se preocupe. E diz Diomedes: Heitor, daqui por diante, se vangloriará em Troia, por mim
foi o filho de Deus. 81 Está fazendo citações sobre passagens da Ilíada em que se enaltece a coragem. Os versos podem ser assim para dizer. Por mim foi o filho de Deus posto em fuga, de volta aos navios. Mulher, mas aqui ele está falando que a pessoa até fica corajoso por causa da honra ou da desonra que receberá se ele não entrar aqui. Ele vai explicar em seguida, tá vendo? Vamos seguir. Esse tipo de coragem é a que mais estritamente se assemelha àquela descrita anteriormente, porque é fomentada por uma virtude, a saber, o sentimento do pudor e pelo desejo de algo nobre, ou seja, a honra e a aspiração de evitar a desonra de ser escarnecido. E agora vem o que você queria saber. A coragem de tropas forçadas ao campo de batalha por seus comandantes é classificável como mesmo tipo, embora sejam inferiores na medida em que o seu motivo não é algum sentimento inferior, mas mesmo e o desejo de evitar o sofrimento e não a desonra. Seus chefes se compelem a ser bravos, como o pai Vitor, ao exclamar: que eu veja qualquer covarde escapar-se furtivamente da luta, e ele não salvará sua carcaça de que seja arrojada aos pés. Então, só que aqui é uma coisa engraçadíssima. Na Ilíada, quem fala isso não é o Heitor, mas é o Agamenon. É um grego, não um Heitor que é troiano. E isso é uma coisa muito, muito intrigante. Como é que essas citações do Aristóteles estão todas trocadas? Porque não é a primeira vez que acontece isso, né? Já mostrei para vocês, né? E aí só tem duas explicações possíveis. Uma, ou Aristóteles se enganou, ou seja, ele citou errado, porque ele citou de cabeça, por exemplo, na aula, né? E aí então foi copiado e errado, né? Ou então, no tempo de Aristóteles, a versão da Ilíada que era corrente era uma versão diferente da que tem hoje. O que seria uma coisa muito preocupante, porque será que não há mais outras coisas trocadas? Mas se compreende, porque esse negócio aqui, quem está dizendo isso na Ilíada é o Agamenon, que é o chefe dos gregos, e não é o Heitor, como está aqui dizendo pelo Aristóteles. Então, ou houve aí um engano do Aristóteles, ou então a versão corrente no tempo de Aristóteles não era igual à versão corrente que tem hoje em dia, porque está claramente... Pois é, eu acho que o provável é que Aristóteles se enganou, sabe? Que ele citou de cabeça na aula. Isso aqui é uma aula que o sujeito deu, um curso. Senão o cara que anotou... Pode ser um copista, mas é muito improvável que um copista tivesse trocado completamente o nome Heitor por Agamenon. Agamenon por Heitor são muito diferentes. Então, o que tudo indica é que Aristóteles se enganou e citou errado. Mas isso a gente não saberá também, né? Ele não abaixou em 20. Então, pois é, esse é o problema. Quer dizer, eu tenho que conseguir um espírita desse que me chame Aristóteles para explicar esses problemas. Então, o que interessa, na verdade, é entender que a coragem do sujeito que é obrigado a ir à guerra não é igual ao sujeito, porque veja, o Aquiles e o Heitor podiam, mais o Aquiles, né? O Aquiles teve chance de sair, tanto é que a Ilíada começa com o Aquiles saindo da guerra, porque houve aquele episódio das escravas, né? Ele tinha recebido uma escrava chamada Briseida, e o Agamenon tinha ficado com uma escrava chamada Criseida. Só que a Criseida era filha de um sacerdote de Apolo, e o sacerdote de Apolo foi lá reclamar com Apolo que tinham pego a filha dele. E Apolo mandou uma praga desgraçada nas tropas gregas, e que só ia parar se eles devolvessem a Criseida. Aí, finalmente, foi lá, o Agamenon devolveu a Criseida, e aí ficou sem escrava, foi lá e pegou a Briseida para ele, que era do outro. O outro ficou furioso e resolveu sair da guerra. E assim começa a Ilíada. Então, o Aquiles volta para a guerra porque quis. Então, ele sabia, até o cavalo dele diz para ele isso, o cavalo fala para ele, que havia uma profecia em que ele tinha que escolher entre uma vida curta gloriosa e uma vida longa medíocre. E ele escolheu a vida curta gloriosa. Então, isso é a coragem verdadeira. Agora, o sujeito está lá, e como esse aqui, ameaçado de ser jogado aos cães, né, o seu cadáver ser jogado aos cães sem ser enterrado, esse tem menos valor do que o outro, né? É o que o Aristóteles está nos contando aqui.
O mesmo é feito por comandantes que fazem avançar suas tropas e essas se põem em retirada, ou as colocam alinhadas de informação como uma trincheira ou algum outro obstáculo na retaguarda. Todos esses empregam com ação. Um homem não deve ser corajoso porque é forçado a ser, mas porque a coragem é morte. Então, não precisa de ameaça. Tá, muito bem. Voltando nos caráteres, no primeiro, agora é o seguinte. Por outro lado, a experiência de alguma forma particular de perigo é tida como uma espécie de coragem, do que nasceu a noção de Sócrates de que a coragem é conhecimento. Isso está no diálogo platônico Látis, tá? Esse tipo de bravura é exibido por várias pessoas em várias circunstâncias e particularmente na guerra dos soldados mercenários. Pois a guerra, como diz o Haddad, é repleta de falsos alarmes, o que esses homens tiveram muita oportunidade de observar, e do que tiveram lá de experiência. Assim, parecem corajosos devido à ignorância alheia da verdadeira situação. Adicionalmente, a experiência os torna excepcionalmente eficientes para infligir perda ao inimigo sem eles próprios acontecerem, uma vez que são hábeis no manejo das armas e equipados com as melhores armas ofensivas e defensivas. Isso, de tal forma, é como se fossem homens armados combatendo homens desarmados ou atletas treinados, profissionais, lutando contra amadores, pois mesmo em competições de atletismo não são os homens mais corajosos que são os melhores lutadores, porém os mais fortes e que contam com o melhor treinamento. Mas soldados profissionais e mercenários se mostram covardes quando o perigo impõe uma pressão excessiva e quando a situação deles é desvantajosa, no que respeita ao seu número e o armamento de que dispõe. Nesse caso, são os primeiros a fugir, enquanto as tropas e cidadãos não abrem mão de sua posição e morrem lutando, como aconteceu na Batalha do Tempo de Erra. Aristóteles se refere à Batalha de Coroneia em 353 a.C. A Acrópole fora tomada pelos Escócios, liderados por Onomaque, porque os mercenários contratados para prestar auxílio aos atenienses demandaram logo no início da reserva. A razão disso é que os cidadãos consideram desonroso fugir e preferem a morte à salvação obtida pela cruz. Ao passo que guerreiros mercenários, confiando desde o início na força superior, quando percebem que estão em número inferior, põem-se em fuga, temendo mais a morte do que a ignomínia, o que não é verdadeira coragem. É aquela história que mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Esse é o adágio do mercenário, né? Vamos ver. A paixão é também reproduzida como coragem. Desculpe, o outro tradutor traduziu por arrebatamento, que é interessante, né? Arrebatamento, não paixão, mas arrebatamento. Então, vamos lá no 85, estudos, né? É um termo de rico teor conceitual e de difícil na tradução para os idiomas modernos. Entre outras coisas, significa genericamente sopro, princípio vital, alma, é a sede da vida, da inteligência e dos sentimentos e paixões. E assim, correlativamente, também significa coração. Mesmo genericamente, significa desejo de vontade. Por extensão, denota especificamente manifestações passionais da alma e do coração, como a ira ou a fome. Nesse contexto, a opção menos ruim, no parecer, nos parece ser paixão, a respeito dos inconvenientes dessa palavra. O outro achou melhor arrebatamento, talvez seja melhor arrebatamento. Bom, julgaremos agora com a explicação. A paixão é também entendida como coragem. Supõe-se que homens que agem sobre o ímpeto da paixão, como animais ferozes que se lançam sobre o caçador dos perigos, sejam corajosos, porque os corajosos também são intensamente passionais. Pois a paixão, mais do que qualquer outra coisa, anseiam por afrontar o perigo. E assim Homero escreve: ele produziu força em sua paixão, e despertou seu poderio e sua paixão, e amarga cólera em suas narinas, e seu sangue ferveu. Ilíada de Odisseia. Pois todos esses sintomas parecem indicar uma excitação e impulso da paixão. Ora,
A motivação real dos homens corajosos é a nobreza da coragem, embora neles também opere a paixão. Mas animais selvagens são encorajados pela dor e atacam porque são feridos ou amedrontados, uma vez que estiveram numa floresta. Como? Como se estivessem numa floresta, 87. Ou seja, se estivessem num lugar ou ambiente que pudessem escapar do caçador. Então, se estivessem numa floresta, não atacariam, né? Portanto, não devem ser considerados corajosos por se lançarem contra o perigo quando acicatados pela dor. E a irritação excede-se antes dos perigos que os esperam. Posto que nessa avaliação, até mesmo hábitos se tornariam corajosos, quando famintos, pois golpe alguns parar de passar. E os adultos também são induzidos a executar coisas arrojadas devido a elas. Como, por exemplo, quando o primeiro caso que eu morei, depois casado, tinha lá uma reunião de condomínio, uma família lá, disse, não, porque tem o namorado da menina lá do quarto andar que sobe pelas calhas até o quarto andar e entra no quarto dela. Eu falei, pô, que esse registro gosta de louvor, porque não é fácil, não é pouca paixão o sujeito. Escalar toda noite o quarto da namorada, quarto andar, tipo, é um negócio que merece muito mérito. Ele está dizendo o seguinte, que o Dom Juan, né, que é um sujeito que faz coisas muito exageradas, um Casanova, para obter, né, uma vitória amorosa, não é necessariamente corajoso só por causa disso, está mobilizado por um arrebatamento, né? Acho que arrebatamento é melhor do que paixão aqui, porque o arrebatamento implica um impulso do ódio, um impulso da raiva, um impulso do desejo sexual, né? Talvez arrebatamento seja uma melhor tradução do que paixão aqui. Então ele está dizendo que isso não é exatamente coragem, né? Tá? Continuando. Mas a forma de coragem que é inspirada pela paixão parece ser a mais natural. E quando reforçada por escolha e propósito limitado, parece ser verdadeira coragem. E seres humanos também sofrem dor quando irados e extraem prazer da vida. Mas aqueles que pugnam por esses motivos, ainda que lutadores valorosos, não são corajosos, pois o motivo de sua autoconfiança não é a honra, como também não é orientado pela razão, lutando sim do sentimento. Entretanto, não há dúvida de que mostram alguma afinidade com a verdadeira coragem. Ok, continuamos. 4. Tampouco é a ousadia dos indivíduos sanguíneos idênticos à coragem. É a ousadia, né? Aí o 4, né? O indivíduo sanguíneo, de cristianismo sanguíneo, é o indivíduo ousado. Né? É isso. Os sanguíneos são confiantes diante do perigo porque se sagraram vencedores sobre muitos inimigos antes. Assemelham-se aos corajosos porque tanto uns como os outros são autoconfiantes. Mas enquanto os corajosos são autoconfiantes, pela razão já citada, os sanguíneos o são porque pensam ser mais fortes do que o inimigo e muito dificilmente suscetíveis de sofrerem algum mal. Ousadia similar é apresentada por aqueles que se embriagam, pois isso os torna sanguíneos, transitoriamente, né, por uns tempos, enquanto estão bêbados, né? Quando, porém, as coisas não se comportam segundo suas expectativas, aqueles que são meramente sanguíneos debandam, enquanto a massa do corajoso, como vimos, é suportar coisas que são terríveis e terríveis a um ser humano e que desse modo parecem a ele, porque é nobre fazer assim e vil não fazer assim. Consequentemente, julga-se como sinal de coragem ainda maior ser destemido e cheio de alento em situações súbitas de perigo, mais do que em situações de perigo que foram feridos. A bravura em situações de perigo imprevisto brota mais do caráter, posto que há menos tempo para a preparação. Pode-se tomar a resolução de enfrentar o perigo que se prevê, com base no cálculo e na razão. Mas somente uma disposição estável de coragem capacita alguém a afrontar o perigo. Vocês estão reparando que todos esses tipos de coragem, que são chamados de coragem, que ele está analisando um a um, aristotelicamente, né? Não podia deixar de ser assim, eles sempre são inferiores à coragem verdadeira, porque de um modo ou de outro tem uma menor contribuição da razão. São mais impulsivos do que racionais.
Entenderam onde é que está o defeito dessas fórmulas? Do sujeito que faz porque está apaixonado, ou no sujeito que faz porque é mercenário, ou no sujeito que faz porque bebeu e ficou corajoso. Tudo isso é menos corajoso porque está menos intermediado pela razão. A razão tem um papel menor. Tá? Ele está tentando provar a tese central, né? E vamos agora à quinta e última maneira de ser corajoso, o que ele acha. Aqueles que encaram o perigo na ignorância também parecem corajosos e se assemelham bastante àqueles cuja bravura se apoia no treinamento sanguíneo. Enquanto a eles sejam inferiores, diz que lhes falta autoconfiança, o que não falta aos sanguíneos. Resulta disso que o sanguíneo permanece firme por algum tempo, quando aqueles que foram enganados quanto ao perigo se perceberem ou suspeitarem da real situação, se porão em fuga, como fizeram os argivos quando encontraram os lacedemônios. Lacedemônios são os espartanos, né? E os tomaram por Sicônios. Sicônios também, né? Pode ler a notinha lá embaixo. Em 392 a.C., em Corinto, os argivos pensaram estarem se defrontando com os sicilianos quando estavam diante do... Os espartanos são muito piores, né? É uma sociedade militar. Os argivos são os habitantes de Argos. Argos, né? Você não pode nos narrar que a cavalaria lacedemônia afiou os seus cavalos e se armou com os escudos dos sicilianos, que haviam sido postos em força. Os escudos dos cavaleiros sicilianos eram identificados com o sigma maiúsculo. Sigma. É o sigma. É o sigma, é o S, né? O S maiúsculo, sigma, em grego. Eles enganaram. Aí, perceberam que não eram os siconianos, mas eram os espartanos, deram no pé todos, né? Entendeu? Então, o que ele aqui está fazendo é demonstrando que a verdadeira coragem é aquela situação em que se sabe enfrentar o perigo com a intervenção da racionalidade, que é o que ele desde o começo estava dizendo que era a felicidade humana, quer dizer, o grande feito humano é a condução da alma pela razão. É isso que ele está provando aqui, que também funciona aqui. E ele agora, daqui para frente, ele vai mudar um pouquinho. Agora ele vai debater determinadas características, vai gastar um bom tempo com a ideia de justiça, que é a mais importante das virtudes, na opinião do Aristóteles. Então ele vai falar no próximo capítulo, sobrou um pouquinho desse aqui ainda, da coragem, aí o próximo vai falar da generosidade, depois ele vai entrar na justiça, e depois, no final, ele vai entrar nas virtudes da alma intelectiva, da alma racional, que são de outra natureza completamente diferente. E com isso a gente para aqui, né, pessoal? Queria agradecer a Roseli e a Andréia, que foram aí as leitoras oficiais da noite, e dizer que daqui a 15 dias, nesse mesmo bate local, nós continuamos aqui a nossa viagem por Aristóteles. Tá? Vamos lá. Eu queria te contar um livrinho que eu comprei lá em São Paulo, né? A arte de viver. Você falou qualquer coisa disso ou eu estou delirando? Que é de curva? É de Não, eu não conheço. Tchau, cuidado, tchau. Você detesta. Tem tanta coisa aqui, tchau. Não. Tem tanta coisa. Eu vou ler, eu leio. Hoje você vai levar? Tem tanta coisa, Roberto, olha, eu estou atrasado. Só vou ligar. André. Encontra lá várias vezes. Entra, dá uma olhada, você vai fazer um novo, né? Dá uma olhada.